Foi anunciado no The Hollywood Reporter na última sexta-feira que um novo filme de Alien está em produção. E nós ficamos como? Surpresos? Ansiosos? Preocupados? Ou tudo ao mesmo tempo? Segundo esse anúncio, o diretor dessa vez será o Fede Álvares e o Ridley Scott estará envolvido como produtor executivo com a Scott Free Productions. Boas-vindas a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje é dia de novidades sobre Alien. Se você gosta desse universo e muitos outros da ficção científica, é só se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando a gente, receber as novidades. E roda a vinheta porque hoje a gente vai comentar esse anúncio bombástico. Foi uma grande surpresa quando ontem foi anunciado esse filme de Alien, porque era uma coisa que ninguém esperava. O Ridley Scott tinha dado pistas da série de Blade Runner, mas ele não tinha comentado absolutamente nada sobre um filme de Alien que possivelmente estaria entrando em produção. E foi uma surpresa também porque tem atualmente uma série sendo produzida, né? E parecia que a franquia ia seguir por esse caminho. É muito difícil ter duas produções de Alien acontecendo ao mesmo tempo. Então, por mais que os fãs sempre quisessem ver um novo filme de Alien sendo anunciado, a gente não esperava que isso fosse acontecer pelo menos até o lançamento dessa série, que tá tendo a gravação adiada direto, inclusive, né? Já foi jogado agora para 2023. Mas então veio essa nota no The Hollywood Reporter, que é um site muito confiável, falando que esse filme estava sendo produzido e que o diretor dessa vez será o Fede Álvares. Segundo o site, ele tinha apresentado essa proposta para o Ridley Scott já tem uns anos, só que acabou que não aconteceu, provavelmente até por causa da transição que estava acontecendo ali da Fox para a Disney, né? Só que agora que a Fox, né, agora chamada 20th Century, está sob o comando da Disney, eles estão com planos assim bastante ambiciosos de lançar pelo menos 10 filmes por ano pro streaming Hulu. Então tem um filme do Predador, tem um filme de Planeta dos Macacos que está em produção também, agora vai ter esse do Alien, e provavelmente foi enquanto eles estavam procurando por ideias de produções para trazer pro Hulu que o Ridley Scott contatou o Fede Álvares, e é óbvio, né, ele não hesitou em aceitar dirigir um filme de Alien. Dizem que era uma coisa que ele já queria há muito tempo, inclusive, porque ele é muito fã da franquia. Eles estão mantendo a trama desse filme muito em segredo, ninguém sabe praticamente nada ainda, mas segundo algumas fontes internas do THR, esse filme vai ser totalmente desconectado dos outros que já existem na franquia. E depois o Steve Asbell, que é o presidente da 20th Century, reafirmou isso também. Segundo ele, esse filme vai ser uma boa história com personagens que nós nunca vimos antes. Ou seja, nós não teremos a Ripley, a história dela vai permanecer como estava, aparentemente, e também não vai ser uma adaptação do Alien Isolation, nem de qualquer história dos livros, quadrinhos e nem mesmo a conclusão da trilogia iniciada pelo Ridley Scott com Prometheus e Covenant, porque a ideia era ser uma trilogia, né? Aquela história do David teria uma conclusão e acabou que ficou sem e a gente não sabe se vai acontecer ainda. E não ficou claro também se esse filme vai ter qualquer tipo de conexão com a série que está sendo produzida. Na verdade, eu acho que é muito cedo ainda pra gente pensar sobre isso, só que é inevitável, né? Isso porque a série de Alien, segundo informações que foram faladas em entrevistas recentes, vai acontecer no final desse século. Vai ser ali meio perto de Prometheus e Alien Covenant na linha do tempo e antes de todos os filmes antigos. E pode ser que essa série vá desconsiderar os eventos de Prometheus e Covenant, porque se os aliens existem na Terra no final desse século, não faria sentido lá em 2104, se não me engano, o David está criando o xenomorfo ainda. Esse xenomorfo que a gente conhece, né? E portanto fica essa dúvida aí se o filme vai realmente seguir por esse caminho. Agora eles só vão ter que ter cuidado para não transformar a linha do tempo de Alien numa bagunça. Porque já é um pouquinho bagunça, mas não é tanto ainda. Dá tempo de consertar. Só que se ficarem fazendo filme que desconsidera um ou outro, ou desconsidera parte, só determinados eventos, aí vai ficar aquela coisa, né? As pessoas não entendem, fica tudo muito confuso, igual aconteceu com o Exterminador do Futuro. Quando saiu esse Destino Sombrio, por exemplo, tinha gente se perguntando por que a Sarah Connor estava viva se ela morreu no 3? Porque o filme desconsidera o 3, né? Ele só considera o 1 e o 2. Então, se Alien também for pra esse caminho, vai virar essa bagunça aí também. E
assim como o novo filme do Predador e a nova série de Alien, esse filme será lançado no streaming Hulu, ele não vai para os cinemas. E o Hulu, apesar de não ter sido lançado aqui no Brasil, muita gente nem conhece ele, inclusive, ele é da Disney, então todas as produções adultas que seriam lançadas nele, aqui no Brasil, são lançadas no Star Plus. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque o filme vai ter, provavelmente, um lançamento aqui no Brasil. E segundo o presidente da 20th Century, eles optaram por levar essas franquias pro streaming, porque geralmente quando um filme é feito pro cinema, existe uma pressão maior para ser uma coisa grandiosa, os orçamentos são bem mais altos, até os gastos, né, com divulgação e lançamento no cinema são muito maiores, envolve uma estrutura muito mais robusta, e o lançamento no streaming foi uma forma que eles encontraram de trazer produções mais autênticas e que, segundo ele, se aproximam mais das raízes da ficção científica. Apesar de Alien e Predador serem franquias que merecem sim cinema, são franquias aí super estabelecidas já, eu acredito que essa fase que eles vão ter no streaming pode ser positiva, porque vai ser um momento em que elas vão ter mais experimentação. Eu acho que no cinema os filmes novos estavam se apegando muito às fórmulas antigas e nisso acabava que ficava uma coisa meio antiga e meio nova e não dava tão certo, não agradava tanto nem um público nem o outro. Então agora, com esses diretores novos, cabeças mais frescas, estilos diferentes, pode ser que surjam aí boas produções. E a primeira delas que a gente vai ver será a Prey, que é um novo filme do Predador, que vai vir com uma história totalmente diferente de qualquer outro filme já feito nessa franquia. Ela vai ser uma prequel, vai acontecer lá nos tempos dos Comanches, e o Predador vai vir pra Terra nesses tempos antigos, vai enfrentar os índios, uma coisa que a gente nunca viu, no máximo no universo expandido lá nos quadrinhos, mas no cinema sempre ficou naquela coisa mais moderna. Então eu tô bastante animada para ver essa história do Predador acontecendo no passado, em um momento totalmente diferente aí de qualquer outro filme. E sobre o Fede Álvares, ele não tem tantos filmes dirigidos assim, tá? Ele fez o soft reboot do Evil Dead de 2013, que com certeza foi um desafio enorme, afinal, Evil Dead é uma franquia que tem como um dos seus principais ícones o Ash, do Bruce Campbell, e nesse filme o Ash não é um protagonista, então ele já pegou aí um baita desafio no primeiro filme dele. E um outro filme do Fede Álvares que é bastante conhecido é O Homem nas Trevas, que é um suspense super bacana. Eu acho que ele se excede um pouquinho numa subtrama que aparece ali no meio do roteiro. Eu achei meio desnecessária, mas as cenas de suspense, quando ele precisa criar tensão, são muito bem executadas. O Stephen Lang tá incrível como o protagonista, né, que é um homem cego que tem a sua casa invadida, só que é bacana porque ele acaba virando a ameaça pros caras que estão invadindo a casa. Ele é muito, sim, sinistro. Eu recomendo bastante que vocês assistam, se não viram ainda e gostam de suspense. A sequência eu ainda não vi, mas pelo que eu andei ouvindo falar aí é meio dispensável. E bom, com isso a gente já conclui que o Fede Álvares é um cara que executa bem suspense e terror. Mas e uma ficção científica? Principalmente uma ficção científica como Alien, né? Que é bastante complexa. Mas bom, de qualquer forma, novas ideias são sempre bem-vindas nessa franquia. Teve aqueles curtas lá, quando o Alien, o Oitavo Passageiro, completou 40 anos, que foram super legais. Inclusive até me surpreende eles não terem usado aqueles curtas meio como um caça-talentos, porque tem uns que são muito bons. Claro que as histórias geralmente são muito menos, assim, trabalhadas, né? Porque afinal eram curtas de poucos minutos, então não dava pra você fazer uma história super cheia de detalhes, desenvolvimento de personagem, nada disso, porque eram mini-filmes mesmo. Mas eu acredito que o Fede Álvares pode sim trazer algo bom pra franquia, mas é uma coisa assim que a gente só vai saber quando começar a sair sinopse, artes conceituais, né? Igual aconteceu com aquele filme do Neil Blomkamp, que foram divulgadas várias artes conceituais e o pessoal ficou super animado, só que o filme não foi pra frente. E infelizmente essa é uma realidade, né? Esse filme ainda pode ser cancelado também, a gente nunca sabe. Mas é isso, eu espero que aconteça, espero que seja bom.
que traga novos ares pra Alien, porque tá precisando. Chega de remexer a história da Ripley. Aliás, o Deixo é muito legal, mas eu não sei se funcionaria bem no cinema. E é isso, comentem aí também as opiniões de vocês, o que vocês acham, quais são as suas expectativas e continuem acompanhando a gente aqui no Central Pandora para muito mais ficção científica. Um grande abraço e até o próximo vídeo!